A questão é saber aplicar a técnica no momento certo, na hora correta. A procura pelas artes marciais tem aumentado e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da arte do ninjutsu. Quem está aqui com a gente para conversar é o Sensei Rômulo Lima. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rômulo. Obrigado. Bom, queria que você contasse pra gente, né, um pouquinho da história, da tradição, né, do ninjutsu. O ninjutsu é uma arte marcial que remonta do Japão feudal, século VI, século VII, né, depois de Cristo, e é uma arte marcial que nasceu dentro de uma luta entre classes na época, porque o Japão era formado em castas, né? Então nós tínhamos os mestres, né, os daimyos, os shoguns, nós tínhamos os samurais e abaixo do samurai todo mundo era camponês. Os camponeses sempre viviam oprimidos, né, por as classes superiores, porque eles eram a força de trabalho. Começou a surgir nesses camponeses um sentimento de revolta, porque o trabalho deles não era reconhecido. Então eles começaram a fugir dos feudos, né, e foram para as montanhas. Nas montanhas eles encontraram quem? Encontraram monges chineses, encontraram alguns samurais também dissidentes com esse regime, encontraram uma população muito diversificada. Nesse meio se falava muito em arte marcial, né? Os monges chineses trouxeram da China o Kung Fu, trouxeram do Wushu muitas técnicas importantes, né? Os samurais traziam a técnica da espada. Nesse momento foi crescendo uma arte marcial diferenciada, onde o foco não era o mesmo foco da arte samurai, certo? O foco era a objetividade da luta. Então, o ninjutsu surgiu daí, porque o ninjutsu não tem como você falar assim, não, é mais solo, é mais chão, é mais isso. Não, ninjutsu é tudo. Por isso que hoje ele não é um desporto. Ele é uma arte marcial tradicional. O aluno vai entrar aqui, vai aprender uma gama de técnicas e especialidades e ao final de uma determinada fase ou período vai se formar naquele gama e depois vai continuar aprendendo mais e mais, porque é muito infinito o que há de se aprender, né? Em tudo. Você queria então que a gente pudesse aqui um pouquinho desmistificar, né, aquele personagem do ninja, né? Ninja é aquele que é o esperto, que, né, ele é certeiro, mas ele também pode ser um vilão. Essa questão da astúcia, né, de falar que o ninja era mais esperto. Não, o ninja via todas as possibilidades, obviamente adotava a mais curta, certo? Se ele pudesse entrar por essa lona, sem pular esse muro, ele faria isso, né? E o que os cinemas trouxeram? Trouxeram um pouco de mito, né? De pulos excêntricos, de luta com 20, 30, uma coisa assim meio mitológica, mas não de toda em real, porque você não luta com 20 ou 30, você vai estar sempre com um, pode ter 20 em cima de você, mas você vai estar sempre com um. Então você vai, né, saber dosar. Então aquelas coisas, a pessoa tem que saber entender, separar o que é o desenho, o que é a revista, o que é o cinema, do que é a realidade. A questão é saber aplicar a técnica no momento certo, na hora correta. O fator da aranha, do shokumo, da pequena aranha, é o fator de pequenos insetos atraindo o seu adversário para uma teia e depois dominando ele, e não enfrentando ele frontalmente. As pessoas precisam parar de se enfrentar e descobrir estratégias para vencer seus objetivos sem criar animosidade. O nunchaku é uma arma camponesa, no caso ela é uma arma de Okinawa, certo? E ela foi introduzida no ninjutsu Shokumoryu pelo nosso Sokei Yamato-sama, certo? Que introduziu algumas outras armas que não fazem parte entre aspas, do rol de armamentos tradicional do ninjutsu, como a espada, a kama, a foice, né? E algumas outras armas aí, nós temos 18 armas, infelizmente não trouxemos todas aqui. Mas nosso trabalho com o nunchaku, ele se diferencia um pouco do trabalho de algumas outras marciais. Por quê? Nós não trabalhamos muito a questão de giros, apesar da pessoa trabalhar, ensinar, a gente ensina para ele ter controle com armas. O nosso trabalho vai ser fazer com que o nosso adversário se
usar a corrente e os nossos bastões no nosso aniversário, certo? Então eu faço uma defesa, eu torço, certo? Então eu já faço a mobilização aqui e posso fazer uma projeção, certo? Os combates de campo, nós temos armas de campo como Naginata e Ariston lanças, né? Outras armas com corrente. Mas trabalho fechado, em ambiente fechado, você não tem muito espaço para girar a arma, então você tem que trabalhar ela de forma mais compacta. Mesma coisa acontece com o Rambo. O Rambo é um bastão de 90 centímetros. É um bastão de 90 centímetros, certo? Que nós usamos para fazer determinadas técnicas de defesa. Certo? Certas entraves. É claro que nós vamos usar também ele como instrumento de batida. O boquém quem é lâmina boa é madeira, né? Lâmina de madeira. Essa aqui é a arma que a gente usa para treinar a espada, certo? Então a gente usa com essa arma aqui para ensinar os golpes com as pessoas. A Ninjato é a última arma do ninjutsu, ou seja, o Kenjutsu é a última fase de todo o aprendizado de armas do ninjutsu. Então nós vamos ensinar o Kenjutsu tradicional e vamos ensinar o que é o Shinobi Kenjutsu, ou seja, como essa arma era usada pelo ninja. Bom, esse é o Sensei Rômulo Lima. Queria que você fizesse então um convite para todo mundo que está assistindo a gente agora para vir aqui conhecer de perto o ninjutsu. Bom, pessoal, queria convidar vocês aqui para conhecer a Academia DAC, que fica aqui no Lago Sul, em frente ao Gilberto Salomão, dentro da Igreja Perpétuo Socorro. Nós estamos aqui sempre aos sábados das 16 às 19 e segunda, quarta e sexta das 19h30 às 21 horas. O site é o www.shokumoril.com.br. Nada melhor do que ter tudo o que você precisa em um só lugar e ainda pertinho de você. Shopping Q. Aqui você tem mais saúde. E o lanche depois da academia é bem variado. Aqui tem mais conveniência. Ah, no Q tem beleza e bem-estar. E o melhor, aqui tem requinte e sofisticação. Por isso, amiga, todo dia é dia de